Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo da versão estendida do projeto Instituto Curupira Indica e hoje eu vou falar pra vocês sobre um texto que eu gosto muitíssimo, que se chama Catarina Come Gente, o crime da linguiça. Uma coisa que eu gosto muito nesse texto é que ele é uma história real que aconteceu no Brasil em 1864. E sim, né, é uma história muito antiga, mas que eu pelo menos só conheço registros e veio à tona de fato nacionalmente através da Sandra Pezzavento, que é uma autora que eu gosto bastante. E esse texto dela foi publicado na revista Imaginário da USP em 1998. Inclusive é esse que referencia esse vídeo de agora. E para começar eu queria só avisar que eu vou contar sim a história inteira de Catarina, né, para que esse vídeo faça sentido, mas isso não diminui nem um pouco o quanto é prazeroso e interessante ler a história contada pela Sandra Pezzavento, porque terá muito mais detalhes do que eu conto e com certeza vai valer a pena também. Bom, vamos lá. Bom, gente, a história da Catarina é a seguinte. Ela é de origem húngara e tinha 27 anos na época onde tudo isso aconteceu. Morava no Rio Grande do Sul e era casada com um açougueiro chamado José Ramos. E a Catarina era muito famosa por ser muito bonita e por atrair muitos homens para o açougue do seu marido. Muita gente falava que as pessoas só iam comprar carne para ver a Catarina e para ver a linguiça que a Catarina fazia. Ela era muito famosa pelas duas coisas e diziam que a linguiça da Catarina era a mais gostosa de Porto Alegre. E aí já tinha todo esse buchicho com o nome dela, né, e com a personalidade de Catarina na cidade. Quando, depois de muito tempo, né, a polícia descobriu, e aí a história conta de um jeito muito mais interessante que eu, que o marido de Catarina e Catarina escondiam corpos de pessoas que iam pro açougue e nunca mais apareciam, no porão de sua casa, enterrados, com o objetivo de roubar o seu dinheiro. Só que o imaginário social é uma coisa muito engraçada, né, e que transforma as coisas e coloca em proporções que geralmente não são. E todo mundo começou a espalhar que, na verdade, a linguiça, que era deliciosa, era feita com os corpos dessas pessoas. Né, uma coisa que não conseguiu ser provada, porque os corpos estavam lá há muito tempo, então encontraram somente os ossos. Mas eu acredito que faz parte do imaginário social. Cada um tem uma opinião. A gente vai saber, né? A de vocês talvez seja outra quando lerem a história contada por Sandra Pezzavento. Mas aí o imaginário social, voltando agora, que acaba que eu falo muito, transforma as coisas e aí a Catarina ficou conhecida por fazer uma linguiça que supostamente era de carne humana. E aí o que acontece no decorrer da história é que os dois são presos. O José Ramos pega uma pena, a Catarina pega outra. E aí todo mundo começa a chamar a Catarina de Catarina Come Gente, justamente por causa da linguiça, né? E a cidade de Porto Alegre naquela época inventou toda uma história onde a ideia era dela, que ela seduzia as pessoas e levava lá para baixo, prometendo outras coisas, outros tipos de serviço, enquanto o José não sabia tanto o que estava acontecendo. O homem foi pintado daquela forma que nós já estamos acostumadas, como o inocente da história. E a Catarina ficou com o papel de vilã plenamente nessa história, principalmente por não ser brasileira também, por ser uma pessoa imigrante, que a gente já não sabe, já desconfia de cara. E aí o imaginário social construiu a Catarina como a Catarina Come Gente. No decorrer da história, a Sandra traz outros detalhes, e levando já para o final, o que acontece é que o José sai da cadeia e consegue reerguer sua vida plenamente. Ele vira apenas mais um morador de Porto Alegre, que tem realmente um passado aí, mas que as pessoas conseguem esquecer, e ele até se casa de novo e morre bem velhinho, tranquilamente. E a Catarina não, Catarina vira uma moradora de rua, não consegue nenhuma outra oportunidade de emprego quando sai da cadeia, não casa de novo. E aí quando ela morre, né, a Sandra mostra que tem uma matéria de jornal publicada transformando a Catarina em tudo que for de ruim do mundo, falando hoje morreu a Catarina como uma indigente da rua, uma pessoa que não valia nada. Aquela coisa toda, né, de que a mulher é uma péssima pessoa e uma bruxa terrível.
E vale falar aqui também que eu não tô defendendo a Catarina, né, e tentando passar a mão na cabeça. Ela é uma assassina tanto quanto o José. Mas o que eu quero dizer é que o José foi perdoado pela sociedade de um jeito muito mais fácil do que a Catarina foi. Na verdade, a Catarina sequer foi perdoada, né? Ela morreu de uma forma terrível, no meio da rua, jogada, como se ela não fosse nada, fora de seu país, com uma história muito triste e que a gente, de fato, nunca vai saber a verdade. Bom, gente, depois de contar essa história pra vocês, eu quero pontuar duas coisas. A primeira é que, embora a sociedade, né, tenha julgado os dois de acordo com a lei da época e que provavelmente o juiz era um homem, né, e isso também já muda um pouco o peso, existe um outro tipo de julgamento que é aquele da sociedade de modo geral. E vivendo numa sociedade machista, a gente tem que entender que esta sempre vai ter a tendência de julgar muito mais a mulher por coisas que muitas vezes os homens fazem da mesma maneira. Isso acontece até na sociedade atual, como quando, por exemplo, uma mãe tem um tipo de desprezo em relação ao seu filho, que é uma atitude muito comum, né, dos homens, infelizmente, principalmente no Brasil, onde muitas pessoas são criadas sem os pais, sem a presença paterna. Quando isso acontece da forma contrária, quando uma mãe age de um jeito que a sociedade não espera que uma mulher haja, é chocante, é muito mais revoltante. E isso em relação a vários aspectos, como quando, por exemplo, uma mulher não abre mão de sua carreira para um casamento, são coisas que sempre vão chocar quando a mulher faz e o homem que sempre faz o mesmo tipo de coisa não é julgado, né? Muitas vezes é até aplaudido por atitudes que quando uma mulher toma, ela é apontada e sofre nessa sociedade machista. Enfim, gente, eu penso que viver numa sociedade que já não perdoa é muito difícil e por isso é tão importante movimentos como o feminismo e todos os outros que tentam modificar essa sociedade e reformular vários pensamentos para que outras realidades sejam compreendidas e aceitas da mesma forma como são aceitas as realidades dos homens brancos, heterossexuais, do modo como a gente já está acostumado. Eu acho que a história da Catarina tem um simbolismo muito grande e que diz muito sobre a nossa sociedade atual. Nós temos hoje em dia muitos exemplos em relação a isso, como aconteceu no Big Brother e outras tantas mulheres da mídia que são crucificadas de uma forma na qual muitos homens jamais serão na mídia. As mulheres, na verdade, não são perdoadas, né, pelas coisas que acontecem, pelos erros que elas cometem. E essa é uma grande oportunidade, né, a história da Catarina e divulgar a história da Catarina, que não é muito conhecida, sobretudo aqui no Sudeste, em Minas Gerais. Eu acho que no Rio Grande do Sul ela ficou famosa por muito tempo, mas aqui ela não chegou tanto assim, até porque os meios de comunicação naquela época não faziam todo esse auê com histórias como essa que fazem hoje, né? E eu acho que essa história é importante para que a gente coloque um filtro realmente diante dos olhos e consiga perceber os vários pontos simbólicos onde a nossa sociedade realmente apedreja mulheres em pleno século XXI, em pleno 2001. O texto da Catarina está bem acessível na internet, eu posso deixar aqui embaixo. Para quem tem interesse de ler na íntegra, eu acho que são mais ou menos 15 páginas, muito interessantes, de uma leitura que você devora. A Sandra escreve esse artigo maravilhosamente. E na internet também tem fotos do casal e algumas outras matérias já que foram publicadas em relação a isso, que vale muito a pena ler e conhecer mais um pouquinho. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aos próximos vídeos que nós vamos postar falando de outros documentários e leituras. Tchau! Melhor esse.
É isso. Tchau. Volta.